Uma das perguntas que nós mais ouvíamos no Brasil é justamente essa: por que escolheram a França? Quais os motivos levaram para vocês imigrarem para lá? Então nós estamos aqui nesse vídeo hoje para falar sobre esses motivos e também para contar um pouco mais da nossa experiência. Oi, meu nome é Davi, nós somos a família Leite, estamos morando atualmente na Europa, na França, e estamos aqui para contar a nossa experiência através desses vídeos que passam informações relevantes para quem está querendo estudar ou até mesmo imigrar para a França como uma das suas opções. Mas se você nunca pensou em viajar, também é legal o conteúdo porque vai passar bastante informação histórica e também rankings que são bem importantes aí para você entender o valor da França no mundo e na Europa. O primeiro motivo que nós selecionamos para falar a vocês foi a qualidade de ensino. Sim, como nós temos filhos e nós também estudávamos no Brasil, uma das preocupações maiores como pai é onde os filhos vão estudar, qual é a qualidade desse ensino, qual é a formação que é dada. E isso para nós sempre foi um dos principais motivos para a escolha do país que nós iríamos imigrar. Como vocês sabem, nós temos o documento italiano e com isso teria a possibilidade de morar na Itália. Sim, a nossa primeira opção lá no começo era a Itália por conta do documento, mas nós não tínhamos estudado os outros países, as outras opções, e com isso começou o processo de estudar. E o primeiro assunto realmente que nós estudávamos era a qualidade de ensino. Quando eu falo qualidade de ensino, não só infantil, mas o adulto, ok? Hoje eu ainda pretendo fazer um mestrado, minha esposa pretende fazer um novo curso, e isso tudo também inclui a qualidade do ensino aqui neste país. Falando em números, hoje a França ela é considerada o 23º, posição 23 no ranking mundial de qualidade de ensino. Sim, mundial, a gente fala de todos os países do mundo, aí, inclusive Japão, inclusive Estados Unidos, que são grandes potências, ok? Mas na Europa, a França é considerada o 5º melhor na qualidade de ensino. E isso para nós já nos alegra bastante, porque é um ótimo ranking. E quando nós começamos a ir fundo sobre a questão do ensino aqui na França, nós identificamos muitas coisas que no Brasil elas não teriam a oportunidade de ter. Um exemplo simples é a questão das línguas no país. Sim, a França ela é como o Brasil, ela tem a sua língua materna, que é o francês, e também tem uma segunda língua, que é o inglês, ok? Mas a partir de uma determinada idade, elas podem escolher uma terceira língua como complemento de línguas. Então eles formam já uma criança trilingüe. E isso para nós já nos surpreendeu, porque no Brasil, se a gente quisesse ter uma aula, uma terceira língua, a gente teria que pagar uma escola para ter esse ensino. E aqui elas vão ter esse estudo dentro da escola. Sem contar N atividades complementares que as escolas ensinam também, que no Brasil a gente não tem comparação. O segundo motivo que nós escolhemos aqui foi a segurança. Quanto a esse item, nos rankings, a França não está entre os melhores. Ela, pelo contrário, ela carrega os rankings de países mais perigosos da Europa. Mesmo assim, não se compara ao Brasil, porque os rankings daqui são diferentes. Aqui, uma criança com 6, 7, 8 anos de idade, ela vai para a escola sozinha. Que a cultura do francês é muito educada. Eles são muito corretos. Por exemplo, se você esbarra com um francês na rua, na hora você já tem que pedir perdão. E assim mesmo num trem, num tram, num ônibus que esteja lotado, se você encosta em alguém, você tem que pedir desculpa, você tem que pedir perdão. E a gente já se deparou com essa diferença logo ao entrar no transporte. Na rua também as pessoas são muito educadas, cordiais, gentis, e isso passa uma segurança pra gente. Claro que a gente que tem essa cultura do brasileiro, que sempre tem um pé atrás com assalto, com roubo, continua tendo um cuidado maior, né? E nós continuamos ensinando as nossas filhas que elas precisam ter cuidado, precisam estar seguras. E nós continuamos levando as nossas filhas para a escola, até que nós ganhemos confiança, esse processo vai ser com o tempo. Mas a segurança aqui ela é muito diferente do Brasil, e isso a gente considerou como um item bem importante para se analisar na hora de pensar na imigração. O terceiro motivo que nós selecionamos aqui foi o custo de vida. O custo de vida é uma das principais informações para quem quer imigrar. Por quê?
porque através do custo de vida você vai ter uma dimensão se o quanto você vai ganhar de salário vai dar para você se sustentar. Sim, você vem com uma reserva, sim, você faz uma organização financeira, mas você precisa também ter dimensão de que o que você ganha é o suficiente para pagar as suas contas, para você viver. E a França, ela é considerada hoje o terceiro país da Europa com a maior economia. Então, sim, a França é um país muito rico. Mesmo assim, não é considerado o maior salário mínimo, não é considerado os melhores benefícios, mas está entre as economias da Europa de maior valor. Com relação ao salário mínimo, ocupa o 5º lugar na Europa. Por que eu cito muito a Europa? Porque a Europa, na sua grande maioria, utiliza a mesma moeda, que é a moeda euro. Mas existem outras moedas que fazem parte da União Europeia, mas cada uma com o seu valor, com a sua regra, né? Como aí a gente estuda em economia. Hoje, com relação ao custo de vida, com apenas um salário mínimo, você consegue viver na França. Não é uma vida de conforto, não é uma vida de rico, pelo contrário, é uma vida necessária para um solteiro, ok? Para uma família, eu diria que já não é o suficiente. Precisa de pelo menos 2 salários, 1,5 salário mais ou menos. E aí já fica a dica para quem quer imigrar em família. Pense sempre que com uma pessoa trabalhando, fica um pouco mais difícil. Então, nesse começo, talvez até você conseguir fazer tudo que é necessário de documentação, processos aqui na França, talvez 2 membros da sua família precisem trabalhar para conseguir a renda necessária para alugar, para se alimentar, para passear, andar de carro, enfim. Todas as despesas que você vai ter de uma casa, isso tudo conta para quem vai querer imigrar para a França. O 4º item que nós selecionamos aqui foi a gastronomia. As delícias francesas, o famoso croissant, o famoso macarron, chocolatine ou pão au chocolat. Il y a beaucoup de choses françaises. Brincadeiras à parte, a França hoje é considerada a primeira posição em gastronomia na Europa. Sim, nós escolhemos o país pela comida. Sim, aqui tudo é delicioso. Apesar de ser culturalmente diferente do Brasil, mas o francês em si, ele é muito saudável, tem uma alimentação muito saudável, muito regrada, sem contar a infinidade de vinhos, bebidas e tudo que a França pode oferecer. Nós ficamos muito felizes quando soubemos dessa informação, porque a alimentação é um dos itens mais importantes quando se fala de família, porque você quer ensinar os seus filhos a ter uma alimentação saudável, atrelado também a um custo de vida com benefício bom. Então aqui, como a alimentação é mais barata, considerando o salário mínimo, então os nossos filhos conseguem ter uma alimentação diferente do que nós tínhamos no Brasil. Para ter uma alimentação saudável no Brasil, você precisa ter muito dinheiro, porque custa muito caro. E aqui não, aqui o francês ele come, por exemplo, batatas todos os dias, mas de formas diferentes, através de receitas diferentes. Sem contar que a França tem N restaurantes com aquelas estrelas Michelin que são famosas, e também tem N pontos turísticos que tem comidas famosas. A própria Paris tem aqueles pequenos quiosques com crepes, com croissants bem diferentes, deliciosos, e isso você vai encontrar em toda a França. Desde aquele que é mais elaborado, dentro de uma boulangerie, de uma pâtisserie, ou aquele que fica lá na prateleira do mercado, que vem 10 dentro de um pacote e que é muito gostoso igual. Claro, cada um com a sua particularidade e preço, mas você pode consumir sempre que você tiver vontade, sendo caro ou sendo barato. O 5º item que nós selecionamos como motivo foi a saúde. Toda vida que nós pensamos em criança, principalmente, nós temos que estar preparados para qualquer urgência, para qualquer emergência. É uma febre, é uma tosse, é uma gripe, isso tudo a gente tem que estar atento. Então, a saúde também é um item que nós colocamos como prioridade para analisar na imigração. Com relação ao ranking de saúde no mundo, a França ela ocupa o 9º lugar. Isso é um ranking ótimo, perto de outros países que são elitizados.
Porém, na Europa, a França ocupa também o primeiro lugar. Não, a França não é 100% gratuita a saúde, mas sim, ela tem uma saúde de qualidade. Aqui, o que nós mais ouvimos falar dos franceses é que os médicos de família, especialistas, eles vão te tratar por igual. Seja você muito rico ou seja você muito pobre. O atendimento ele vai ser igual para todas as classes. Já vemos uma grande diferença aí no Brasil, porque para você ter um atendimento de qualidade, você precisa ir num médico particular. Para você ter um procedimento cirúrgico de alta performance, você precisa ter muito recurso, porque a saúde no Brasil não está ainda com a melhor tecnologia. Aqui a gente já identifica isso logo ao entrar no país, porque eles já recomendam que você faça a sua carta de saúde logo que você começa a trabalhar, para ter os auxílios e as ajudas do governo com relação à saúde. O sexto motivo que nós selecionamos aqui foi o transporte. Ah, o transporte! Quantas opções nós temos aqui de transporte! Isso me surpreende muito. No Brasil, nós utilizávamos basicamente ônibus e avião. Se você quer viajar para uma cidade mais perto, você usa um ônibus. Uma cidade mais longe, avião. Só que existem outros meios de transporte também no Brasil, como barco, como trem, como tram, enfim. N possibilidades, só que são somente algumas cidades que têm essas opções. Aqui na França, todas as cidades elas têm muitos meios de transporte. Inclusive, as cidades que têm região com rio, o barco ele é um transporte como um ônibus. Você paga o mesmo preço para andar e se locomover e dependendo do horário, ele se torna o meio de transporte mais rápido que você vai ter naquele horário. Vale muito a pena a questão do transporte aqui. Outra informação é que nos horários de escola você encontra muitas crianças, muitos adolescentes utilizando o transporte público, porque o estudante aqui ele tem um benefício de gratuidade na sua carteirinha de estudante para andar de transporte. Então também é mais um incentivo do governo para reduzir a questão dos carros na rua e todos os transportes estão preparados para o clima. Então existe todo um contexto técnico também para abastecer essa cidade, que tem muitas opções de transporte. O sétimo motivo que nós selecionamos aqui foi com relação aos documentos para o cônjuge de europeu. Era uma preocupação enorme para nós quando nós pensávamos em emigrar no Brasil, porque eu não tenho a cidadania europeia, mas eu posso viver junto com o europeu em qualquer local da Europa. Essa é a lei da União Europeia. Mas existe um processo a se cumprir. E aqui na França, esse processo ele tem uma qualidade diferenciada. E assim que ele finaliza, você tem todos os direitos e benefícios igual ao europeu. Então é necessário que ambos tenham os mesmos benefícios de saúde, de governo, de benefícios, para não prejudicar o futuro. E comparado a alguns países da Europa, a qualidade do imigrante ela é diferente. Inclusive até a famosa xenofobia, que é o preconceito contra o imigrante, aqui na França, por precisar de muito profissional para trabalho, eles têm um incentivo para contratação de imigrantes. Porém, existe muita xenofobia sim, existe preconceito. O francês em si ele tende a ser muito arrogante, não é um padrão, mas ao que a gente conhece, o comportamento, eles são muito pessimistas e eles não gostam de ver quem trabalha. E nós, brasileiros, trabalhamos. Nós temos essa característica de trabalhar, de botar a mão na massa e entregar resultado. Então, isso pode irritar um pouquinho os franceses e trazer um pouco mais de preconceito. Mas que com o tempo, com a sua adaptação, com a sua imersão na língua, isso pode reduzir, você consegue se defender, enfim, ter todo um contexto aí para ser analisado. O oitavo motivo que nós selecionamos como importante foram as ajudas do governo. Sim, a França ela é considerada um dos países que mais auxilia as famílias dentro das ajudas do governo. E diferente do que a gente conhece, as ajudas do governo elas fazem parte naturalmente do seu salário. Não é algo que você precisa demandar porque está faltando. Não, é algo que o governo te dá por incentivo a você ter filhos, a você morar num aluguel, a você ter uma renda mais baixa
Isso tudo o próprio governo faz a análise de quanto ele vai te dar o benefício e conforme o seu perfil, ele vai te dar essas ajudas. Como informação que nós tínhamos no Brasil, nós apenas vimos que tinha essas possibilidades, mas cada pessoa tem um perfil diferente e com base no seu perfil é que é determinada quais serão as suas ajudas do governo. E como eu disse antes, a França é a terceira maior economia da Europa. Por isso, eles têm esses incentivos de ajudas do governo para quem trabalha aqui, para quem paga os impostos e vive como um francês. Estamos caminhando para os últimos 2 motivos que nós selecionamos. Mas antes, eu queria te convidar a assistir os nossos outros vídeos no canal, que trazem muitas informações, além de convidar você também para se inscrever aqui, para ajudar esse canal a crescer e compartilhar esse conteúdo com pessoas que estão nesse processo ou que querem saber mais informações, como, por exemplo, informações sobre a França, para saber se é um bom lugar ou não, se dá para fazer uma viagem turística, enfim. Compartilha com essas pessoas para que elas acompanhem esses conteúdos também. O 9º motivo que nós selecionamos foram os pontos turísticos. A França é um dos países com a maior quantidade de pontos turísticos da Europa. Hoje, Paris, que é uma das principais cidades da França, ela carrega o ranking de 10ª cidade mais bonita do mundo. Então é um ótimo ponto turístico para quem quer conhecer a França, além de ser considerado o 3º país mais visitado da Europa. Sem contar que a França ela carrega um contexto histórico imenso para todo mundo, aí por causa da Revolução Francesa e de algumas guerras, também dos tempos de reinados, né, com as suas rainhas e reis famosos, além de carregar também muitos castelos lindos com muita história, vinhedos e que são infinitos, porque todas as regiões que você anda por aqui, você encontra grandes vinhedos com quilômetros de distância e determinadas épocas do ano são uma das paisagens mais lindas do mundo. E além de tudo isso, tem muito mais opções, né, para você conhecer, como Disney de Paris, algumas cidades com neve e N possibilidades. E aí a gente já caminha para o último item que nós selecionamos como motivo, que é a França ser um dos centros da Europa, que dependendo de onde você estiver, você faz uma viagem de 2, 3 horas, você chega a esse país de carro, mas também, dependendo da distância, pode demorar 12, 15 horas, aí vai ser de acordo com o seu destino, mas alguns desses países que fazem fronteira com a França são Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, Andorra e com apenas alguns quilômetros de mar, nós temos também o Reino Unido, ali a região de Londres e tudo mais. A distância de Paris e Londres é 1 hora de trem, então tá muito próximo. Apesar de não estar ligado como os outros países, o Reino Unido se torna próximo por conta do transporte rápido que existe que liga um país ao outro. Mas eu citei apenas alguns dos países que estão conectados, que fazem realmente fronteira com a França. Mas bem do lado, aqui, a gente tem Portugal, mais para baixo tem Grécia e tem todos os outros países que fazem a União Europeia que você pode visitar e conhecer também. E nós colocamos esse motivo porque nós temos muitos sonhos de conhecer tanto alguns países quanto alguns pontos turísticos. Temos um futuro de imigrar para outro país também, mas nesse momento nós estamos muito felizes com a nossa escolha, que é a França, e com o processo que tem acontecido dia após dia de documentação e que a cada passo que nós damos, nós vemos que estamos no local certo. Apesar de não ser tudo fácil, mas acreditamos que o processo faz parte e que nesse processo a nossa parte era ter tudo organizado. Então, por isso a importância de assistir os outros vídeos, da preparação de documentação, da preparação emocional, porque tudo isso a gente utiliza aqui hoje 100%. Então, eu te convido novamente, assista lá os nossos vídeos e comenta também nos vídeos, dê os feedbacks aí com relação às informações. E por hoje é isso, pessoal. Com certeza teria outros motivos pra gente falar sobre a França, mas esses foram os principais que nós listamos hoje, ok? Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!